Mas hoje, irmãos, ali na oração ali, nós temos um tema hoje muito delicado, amém? Para ser tratado e que foi tido muito tempo nas igrejas assim, pelo menos, né? Sou da igreja, nasci na igreja, né? Muita gente fala isso, né? E acabou tendo um tabu nas igrejas. Só que esse tema de hoje, na verdade, é um tema nacional que nos faz falarmos a respeito do Setembro Amarelo. Quem aqui já sabe, né? Quem aí às vezes já sabe, nas empresas já falou, tem até o amigo ali aí, né, Fran? Do seu lado aí já está de amarelo aí, né? O Setembro Amarelo fala da prevenção do suicídio, né? E a depressão, ela é o início, assim, é a porta que abre para tudo isso. Por que eu falo que é um tabu nas igrejas? Porque isso muitas vezes foi tratado como demônio, né? E aí foi omitido, e muitas vezes pessoas doentes e não sabiam o que estava acontecendo, às vezes era uma condição clínica, até que, irmãos, é um psiquiatra que falou isso, até que os pastores começaram a ser cometidos com mais frequência com depressão. E esse psiquiatra começou a atender somente pastores, né? E por conta disso, a igreja brasileira começou a abrir as portas para falar a respeito deste tema, que há muito tempo era oculto, abafado. Não, psiquiatra é coisa de maluco, psicólogo é coisa de maluco, mas as pessoas estavam ficando doentes da alma. Nós devemos saber que nós somos um espírito, que temos uma alma e habitamos no corpo. E lá em João, na carta de João, ele fala assim, é o nosso pastor, ele fala isso. O que ele fala, né, pastor Orlando? Espero que tudo lhe vá bem, corpo, alma e espírito. E como é um tema, né, cada mês agora, antes era só o Outubro Rosa, tá chegando, hein, mulheres? Tá chegando Outubro Rosa. Aí depois começou a fazer sucesso também, qual é? Novembro Azul, está chegando também, homens. E cada mês, então, tem uma cor específica para tratar a respeito de um tema. E o Setembro Amarelo, ele está tendo mais abrangência para trazer cura, para trazer a atenção. Por quê? Suicídio, a gente ouvia falar fora, né? Fora do Brasil. Tudo que a gente ouve falar fora, meu irmão, como por exemplo ataque nas escolas. Quem diria que a gente teria ataque nas escolas aqui, ataque terroristas nas nossas escolas do Brasil? E aí a gente começou a se preocupar. E aí nós começamos e devemos sempre orar pelas nossas escolas, livrando de todo ataque terrorista e ideológico, né? E aí quem diria que começou a ter tantas incidências? Eu não sei se houve na sua família, mas irmãos, da minha família, há 2 suicídios. 2 primos queridos meus, um quando eu era adolescente e o outro agora. Fiquei chocada. Fiquei triste, fiquei arrasada. Falei lá no grupo da família, eu não tive a chance de orar pelo meu primo nesse sentido, porque ninguém sabia. Por fora um rosto alegre, por fora, né, está tudo bem, mas por dentro ele estava sofrendo. E eu fui saber quando ele foi encontrado. Então, irmãos, nós devemos, se a igreja faz parte da sociedade, se nós fazemos parte da sociedade, se a igreja está inserida na sociedade para trazer transformação, então nós devemos falar a respeito disso. Na verdade, a Bíblia fala a respeito disso. Estamos num lugar aqui, você está com a sua Bíblia, você está com a palavra de Deus aí. Estamos no lugar propício para falar deste tema. Porque no seu trabalho, talvez você hoje esteja passando por isso. No seu trabalho, na sua família, você talvez vai encontrar com pessoas assim. E nós, quanto maior a tecnologia, quanto maior a era digital, mais nós estamos ficando sozinhos, solitários. Mais nós estamos ficando sem amigos verdadeiros. O Senhor fala lá, tem um princípio, não é só para as mulheres que gostam de falar, mas é para todos nós. Não é bom que o homem esteja só.
né? Na prisão, o responsável pela prisão lá quer dar, né, uma pena maior ali para o prisioneiro. Para onde é que ele vai? Solitária. Ele vai para a solitária. E nós estamos vivendo dentro de solitárias que nós mesmos estamos criando para nós. Isso está trazendo dor, isso está trazendo feridas para nós. Quanto maior, então, a abrangência da tecnologia, quanto maior o número, né, de seguidores, mais nós estamos ficando sozinhos. E a gente não está mais aprendendo a lidar com isso. Irmãos, queridos irmãos, amados do Senhor, Igreja de Jesus, nós estamos quase no perigo de pegar um celular e perguntar à inteligência artificial o que está acontecendo comigo. Porque não tem coragem de orar a Deus, não tem coragem de pedir ajuda. Estamos quase chegando nessa situação. Nós precisamos urgentemente falar a respeito disso, para a igreja ser curada e levarmos cura aonde quer que o Senhor estiver nos colocando. Lembro da minha filha Lana, na escola, 2 adolescentes, irmãos. Naquele dia ela me ligou e falou: mãe, ora por mim aí que está brabo aqui. Um se cortando e o outro desmaiando lá. E como nós vamos preparar a igreja? Nós temos o Espírito de Deus, amém? Mas o Senhor também quer curar o mundo. É o Senhor que quer continuar curando a sua igreja, amém? É o Senhor que quer trazer cura para você, para o seu relacionamento, em nome de Jesus. E então é muito propício este tema. Glória a Deus por isso, porque isso gera uma cultura. Irmãos, antigamente nós éramos levados pela cultura das novelas da Globo. Tudo que uma novela da Globo impunha para nós, sim, Senhor, nós faremos. E entrava nas igrejas, e entrava nas famílias, e entrava nas crianças e nos adolescentes. Mas agora não, está passando. Glória a Deus. Nossa, glória a Deus, amém? Pergunta aí, você assiste ainda a novela da Globo? Se não, ó, eu fui liberta. Jesus pode continuar libertando, amém? Jesus me libertou. E aí, irmãos, uma vez que isso vem vindo à tona, né, como a necessidade de falar da saúde mental, mais nós vamos tendo conhecimento, mais a nossa mente vai abrindo e mais nós olhamos para o Senhor. Irmãos, a Bíblia ela é maravilhosa. Tudo que nós precisamos está na palavra de Deus. Hoje nós temos uma gama de médicos, hoje nós temos uma gama de conhecimento, nós temos todo tipo, né, de doenças catalogadas. Hoje nós temos muito conhecimento. E aí nós podemos correr também até o risco de cair no ateísmo, de não acreditar em Deus. Eu consigo por minhas próprias forças. Você consegue, você pode, você vai chegar lá. Né? E é muito interessante isso, mas sem o Senhor é perigoso. E o Senhor, desde os primórdios da Bíblia, tem tratado o ser humano no seu corpo, na sua alma, no seu espírito. E não é hoje, no nosso tempo, na nossa geração, que Ele também não quer fazer com você, em mim. Ele quer fazer da sua igreja missionária para levar cura. Eu gosto de dizer muito, irmãos, isso. Igreja que ultrapassa ali a organização religiosa, as 4 paredes. Igreja noiva de Jesus Cristo. O que está acontecendo na igreja reflete no mundo. Então entenda isso, o que está acontecendo na igreja reflete no mundo, seja positivo, seja negativamente, seja em questão de clamor, de bênção, seja em questão de omissão, reflete no mundo e Deus quer tratar conosco. E eu quero contar para vocês a história de um homem. Eu quero que você abra lá em 2 Reis, vamos lá no Antigo Testamento. Nós já passamos por ele. 2 Reis, capítulo 19. E nós vamos ler a partir do 1. Amém? Desculpa. É 1 Reis. Estou vendo aqui, desculpa.
1 Reis, amém? Capítulo 19. Acharam aí? Diga glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá. 19:1. Sim. Rogério, abençoado, obrigada. Acharam, né? Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou uma mensagem a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a vida deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo o que, irmãos? A vida? A morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Amém? Irmãos, os psiquiatras, teólogos, né? Psiquiatras cristãos, os teólogos, eles têm um pouco de embate a respeito disso, do que aconteceu. De fato, o que aconteceu com Elias? Um profeta, né, poderoso, que fez cair fogo do céu, e ele pediu para si a morte. Já aconteceu isso com você, né? Irmãos, nós temos muitas oscilações assim. Quando nós estamos fazendo algo, né, seja véspera de casamento, nascimento de filho, seja uma grande realização, adrenalina lá em cima, né? E nós estamos no alto, seja orando, pedindo para Deus mandar fogo, né? Seja ali lutando contra um rei, né? Um mau rei, um rei asqueroso, né? Casado com a sua esposa Jezabel, lutando contra a idolatria. E ele estava lá no auge. E aí, de fato, aconteceu, irmão. Se você vê a história de Elias, nós passamos nessa leitura aí da Bíblia. Estamos passando, né? Vê a história de Elias, um homem que a Bíblia fala igual eu e você, né? Igual eu e você. E ali Elias fala para Acabe. Acabe foi o pior rei de Israel. Você acha que às vezes, você reclama às vezes dos nossos governantes, ditadores, comunistas lá fora, né? Mas a Bíblia fala que Acabe foi o pior rei de Israel. E ainda fala assim, acrescentando a isso, não bastasse, a Bíblia fala assim que ele casou com Jezabel, e aí agravou mais ainda, que era uma mulher, né, que dava aula para demônio, né? E aí, irmãos, Acabe na sua rebelião, na sua ira, na sua apostasia ali, né? Elias vem até ele e falou assim, olha, não vai chover mais na terra. Não vai ficar sem chuva na terra. E de fato foi proferida aquela palavra. Irmãos, você só imagina um mês sem chover aqui. Um mês sem chover, né? Para quem depende da agricultura, da terra, plantação, seja o que for, né? Para os animais. Israel ficou 3 anos. E não é porque a terra era ruim ou má, porque isso aí era a bênção do Senhor que fazia diferença. Não importa se estava num deserto, não importa, era a bênção de Deus que fazia diferença. Então, se não choveu na terra, era por conta da rebelião do povo. E assim aconteceu, né? E ali Elias foi procurado, o Senhor guardou ele lá no ribeiro de Querite, ele bebia água, os corvos mandavam carne para ele. Olha só, irmãos, que aventura! Viver a vida com Deus é a maior aventura da nossa vida. Glória a Deus, amém? Essa mensagem tem que ser falada para os jovens aí, para a nossa geração, né? Que a vida com o Senhor é a maior aventura da nossa vida. E Elias viveu ao extremo essa aventura. Acabou a água do ribeiro ali, Elias foi lá e uma viúva foi alimentar Elias. É uma história magnífica, né? E o Senhor abençoou a viúva e até que finalmente ele encontra com Acabe. E Acabe falou assim, achei o perturbador de Israel, te encontrei, né?
E Elias falou, não sou eu que estou perturbando Israel, não. Vocês que afastaram-se do Senhor. Mas vá comigo, junto com os profetas de Baal e de Azerá, lá no Monte Carmelo, que lá em cima a gente conversa. E ali teve algo assim, irmãos, que eu falo que Hollywood ainda não conseguiu reproduzir o que deve ter acontecido ali. Montaram ali um sacrifício ali, os profetas de Baal, e começaram a clamar. Elias falou, o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Então nós estamos aqui numa competição aqui. Olha que ousadia de Elias, irmãos. O Deus que responder com fogo é o verdadeiro. Vamos competir, vamos ver quem é o Deus, né? O Deus vivo. E de fato, irmãos, Elias, muito educado, falou assim, primeiro vocês, vai lá. E eles começaram a clamar, Baal, por favor, Baal, olha a vergonha, responde a gente, Baal, responde. E Elias falou, fala mais alto, eles devem estar meditando. E eles começaram, e aconteceu algo, irmãos, um parêntese aqui. Os profetas começaram a se cortar. E a Bíblia fala que isso era costume deles. Ou seja, automutilação. Tem alguma coisa errada também, até mesmo nos dias de hoje. É algo que nós falamos muito das nossas crianças. Damares Alves denunciou isso também, né? E aí a Bíblia fala que esses profetas começaram a se cortar e escorrer sangue. Olha, Baal, estou me cortando, estou me mutilando por você, Baal. Responde com fogo. E nada, silêncio total. E aí Elias falou, agora olha só, lá em cima, adrenalina lá em cima. E Elias falou, agora sou eu. Agora reparou o altar, organizou o altar. A Bíblia fala no Novo Testamento que hoje, onde é o altar? Aqui. Nós somos o altar de Deus. Amém? Reparar o altar, arrependimento, restauração, perdão, cura. E aí Elias reparou o altar ali, mal Elias acabou de orar, Senhor, só para o povo saber que Tu és Deus, responde. E desceu fogo do céu, e irmão, secou aquela água toda, e o povo começou a se ajoelhar, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E os profetas todos foram mortos de Baal e de Azerá naquele dia. Pronto. Irmão, já aconteceu isso com você? Pronto, dever cumprido, deixa eu ir para casa. Deixa eu descansar, para casa, dever cumprido. Nessa hora, nós temos que vigiar. Nesse momento, nós devemos tomar cuidado com o que vai ser depois desse auge de adrenalina, né? Elias foi para casa, Acabe foi para sua casa também. O pior rei de Israel foi falar com Jezabel. O pior rei de Israel não se importou em voltar para o Senhor, não se importou que depois de 3 anos começou a chover na terra. Mas Jezabel, desculpa falar isso para você, Jezabel, mas Elias matou os teus profetas. Sinto muito fazer isso, matou. E ele, com o mau rei de Israel, falou apenas isso. E aí, irmão, Jezabel pegou uma carta. Jezabel, irmãos, Elias tinha feito cair fogo do céu, os profetas todos morreram, e mandou assim, só uma carta de intimidação. Cuidado com as intimidações que você tem recebido. Como você não pode impedir com que essa intimidação chegue até você, mas você pode decidir se ela vai entrar ou não, se você vai receber ou não. Os deuses me façam o que bem entender, se amanhã, a esta hora, você não estiver como um dos profetas que você matou. Irmãos, olha só o que Elias viveu. Ali ele entrou, irmãos, num caso extremo, emocional, que ele pegou, né, começou a caminhar. Caminhada é bênção de Deus, amém, irmãos? Um dia caminhando, você faz isso? Irmãos, um médico cristão falou assim, que é terapêutico a gente ir caminhando e ouvir os passarinhos cantando. Irmãos, acontece, o simples de Deus é válido, o simples de Deus traz cura. E foi Elias caminhando assim, e chegou lá e foi para quem, irmãos? Para o Senhor. Senhor, Senhor, não adiantou nada, todo aquele espetáculo lá, Senhor, o povo não se voltou para Ti. Acabe, Senhor, não se voltou para Ti. Não sou melhor do que meus pais. Senhor, tira minha vida, eu não quero mais viver. Se identificou com isso? Conhece alguém que se identificou com isso? Princípio de Deus, a vida é um dom de Deus.
Então, naturalmente, nós queremos viver. Se Elias fala que não queria viver, é que tinha algum problema. O Senhor nos criou com uma natureza de sobrevivência. Naturalmente, se você estiver em uma situação de risco, seja no céu, seja no mar, seja na terra, seja em qualquer situação, você não vai falar, que bom, chegou. Que bom, o avião vai cair hoje, graças a Deus, que bom, acabou. Que bom, vou naufragar. Não. Deus nos criou com um senso de sobrevivência. Nós queremos viver. Nós queremos vida. E então, se há em alguma circunstância, alguma intimidação que nós estamos vivendo, e a gente não sabe lidar com isso, e às vezes, irmãos, nossa, por que eu não sei? Eu conheço tantas coisas, sou tão importante, sou um líder na minha igreja, sou o pastor, tenho um cargo influente na minha igreja, tenho uma empresa grande, o que está acontecendo? Eu não sei lidar com isso. Elias não soube lidar. E olha só o que aconteceu, irmãos. Ele correu para Deus. Irmãos, quantas pessoas nós temos que chegam nessa situação e ao invés de correr para Deus, correm de Deus. Porque às vezes acham o que eu tenho para apresentar a Deus, agora eu não tô dando conta do serviço. Você se sente assim, usado? Você acha que você se sente usado por Deus? Deus não quer o seu serviço, Deus quer você. O serviço é consequência. Ele quer você. Talvez Elias estivesse falando, Senhor, olha, eu não vou poder mais profetizar. Senhor, não vou poder mais fazer a tua obra. Senhor, olha, eu não tenho nada para te oferecer, então eu vou embora. Mas Elias não fez isso. Elias correu para o Senhor. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Eu aliviarei, tire esse fardo de você e coloque sobre mim e eu recebo e te dou a vida. Se tudo que você tem para entregar para o Senhor é o seu desejo de morte, é a sensação de que não tem mais jeito, é essa dor na sua alma, vá até Ele, o Criador. Quando nós temos uma geladeira, uma TV, um carro, tem aqueles que tentam consertar sem levar no fabricante. Não, deixa eu consertar, eu dou um jeito aqui, e eu faço uma emenda aqui, eu colo aqui, eu ligo aqui, e fica resistindo para levar no fabricante. Irmãos, quantas vezes a gente tenta e a gente resiste, a gente fica resistindo sem ir ao nosso Criador. Se a gente faz isso com uma geladeira, pastor Orlando, com uma TV, com um celular, com um carro, por que a gente não vai até Ele? Porque nós não vamos até Ele, irmãos, como Elias fez. Por mais que ele estava oscilante, por mais que ele estava confuso sobre o seu ministério, sobre a sua vida, o Senhor o recebeu. Dormiu e ele dormiu. Então ele caminhou e depois ele dormiu. E aí vem lá uma série de pessoas fortes e pega Elias e sacode Elias e joga Elias no chão. Levanta. Isso é coisa de homem? Isso é coisa de crente? É isso que ele fez? Se você conhece a história, o anjo tocou em Elias. Ei, Elias, dá licencinha. Levanta um pouquinho. Toma água e toma o pão. Bebe, come. Tomou, comeu. E aí a Bíblia fala que Elias dormiu de novo. Irmãos, Jesus fala, semana que vem é Santa Ceia, eu sou o pão da vida. Jesus fala, eu sou a água viva. Então a gente vai indo aí no caminho aí. E ele dormiu de novo. Não chegou ninguém até Elias. Elias, faz isso, faz aquilo. Ele descansou. Irmãos, estamos vivendo da era dos 24 horas. A nossa mente não descansa. A nossa mente não descansa. E se fosse tão fácil descansar, Deus não precisaria colocá-la nos 10 mandamentos para guardar o sábado. Nós não guardamos o sábado porque nós entendemos hoje que todos os dias pertencem ao Senhor. Mas o princípio é o mesmo. Você tem que descansar. Você tem que descansar. Você tem que descansar sua mente. Não, eu tenho que trabalhar. Irmãos, há uma frase que os crentes costumam falar. Não sei se crente de 20 anos para trás já ouviu essa frase. Não vamos descansar. Descansar é só no céu. Já ouviu isso? Que isso, irmão? Vamos trabalhar, descansar. Já ouviu, Mi? Descansar é só no céu.
Sinto muito te falar, se você não descansar, você vai para o céu rápido. Você vai realmente rápido descansar no céu. Você tem que descansar a sua vida. Você tem que descansar a sua alma. Se fosse tão fácil isso. E o Senhor ordenou, vocês vão guardar o sábado, vocês vão descansar. Vocês vão descansar. Como era difícil daquele povo querer descansar. E o Senhor falou também, no 7º ano, a terra vai descansar. No 7º dia vocês descansam, mas no 7º ano a terra vai descansar. Irmãos, ouçam essa palavra de Deus que nós precisamos para a gente passar para o mundo. Para nós refletirmos para o mundo. O Senhor fala, a terra vai descansar. Eu falei já isso aqui certa vez. E aí o Senhor fala, vocês podem perguntar, mas o que nós vamos comer? Mas o que a gente vai fazer se a gente não trabalhar, se a gente não plantar? O Senhor fala, eu abençoarei a terra no 6º ano. Ela vai produzir muito mais. Para vocês terem no 7º e no 8º. Eu só quero que vocês confiem em mim e descansem. Eu só quero que vocês deixem eu ser o Deus de vocês e descansem. E Elias ali então dormiu, acordou de novo. E a Bíblia fala que com o poder daquela comida ele andou 40 dias. E chegou num lugar ali. E ali o Elias entrou numa caverna e veio uma tempestade, e veio um vento forte, e veio um terremoto. E a Bíblia fala, Deus não estava lá. E a Bíblia fala, e veio uma brisa suave. E Deus estava lá e falou com Elias. Deus se importa com a sua alma. Deus se importa com a sua saúde mental, da sua esposa, do seu esposo. Deus se importa com a saúde mental dos seus filhos. Deus se importa com você. Ah, mas o Senhor só quer o meu trabalho. Se eu não trabalhar, se eu não tiver nada para oferecer para o Senhor, eu não serei aceita. Não seríamos aceitos se não fosse o sacrifício de Jesus. Somos aceitos pelo sacrifício perfeito de Jesus. Então, se você chegar na igreja, Senhor, o que eu tenho para te oferecer? Ofereça a sua vida. E se você está com pensamento de morte, ofereça esse pensamento também. E Ele te devolve vida. E Ele te dá. É por Ele e para Ele são todas as coisas. Esse sentimento de morte, essa fraqueza, esse cansaço, esse desânimo, aponta para Jesus. Eu não consigo sozinha. E a sua vitória aponta para Jesus. É porque Ele me fortaleceu. Irmãos, o Senhor falou com ele descansou, ele teve 40 dias. Quanto tempo que talvez Elias não tivesse esse tempo para descansar? Ele ali, o Senhor, e os passarinhos, e os animais, e a beleza. Irmãos, esse mês, irmãos, que amarelo é aquele daquele ipê, irmãos? Que amarelo, será que a gente consegue, o computador consegue reproduzir um amarelo daqueles ipês? Irmãos, foi bem propício, Setembro Amarelo, ser a época desses ipês aqui, lá em Bela Vista. Porque tu olha aquilo, irmãos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, isso traz cura para mim. O Deus que se importa, numa época específica, fazer florescer esses ipês, não vai se importar comigo. Não vai se importar com a minha dor. Não vai se importar com esses sentimentos que eu não estou entendendo. Oh, igreja, Ele se importa com você. E eu quero dizer para você, Jesus, Ele não escondeu as fraquezas humanas. Foi um homem sem pecado, 100% homem, 100% Deus. E Ele falou lá em Mateus, abre aí Mateus 26 para mim, por favor. Ele falou aqui em Mateus, capítulo 26, verso 38. E Ele diz assim, põe aí, por favor. 26, 38. Abra aí se você quiser. Isso é o nosso Senhor que falou isso, irmãos. Demonstrando também, expondo a sua fraqueza. Porque hoje, num tempo em que a gente, o melhor é que vence, o mais forte, Deixa eu abrir aqui. Mateus 26, 38. Diz assim. Aleluia. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui, vigiem comigo. Jesus disse essa palavra.
A minha alma está angustiada. Ele verbalizou isso. Você consegue verbalizar isso? No seu casamento, na sua família, com um amigo? Num tempo da era digital, em que você tem que orar, sim, Senhor, me dá amigos verdadeiros. Me dá amigos, Senhor, que eu possa expor a minha fraqueza. Jesus juntou os três ali, Pedro, Tiago e João. Fique aqui, estejam aqui comigo. Jesus, fique aqui comigo, porque eu estou numa tristeza mortal, eu estou angustiado. Jesus estaria indo para a cruz, para morrer em nosso lugar. E a Bíblia só não mostrou somente ali o momento da ressurreição, o momento em que pisou a cabeça da serpente, mas mostrou o antes ali, a fraqueza dele. E nós hoje, muitas vezes a gente não quer expor, a gente não quer ser ridicularizado, a gente não quer ser cancelado. E nós vivemos então um mundo de alegria aparente, mas dentro nós precisamos ser tratados. Jesus expôs a sua fraqueza. Elias expôs ali, Senhor, o que está acontecendo? Esse povo não se volta para ti. Esse povo não se volta para ti. Você vê o Brasil, a situação do Brasil. Senhor, o que vai acontecer com a minha nação? Tem gente indo embora, quem pode está indo embora. Mas o que está acontecendo com a minha nação, Senhor? O que está acontecendo com a minha família e o meu emprego? Verbaliza isso, não tenha medo de ser ridicularizado. Não tenha medo, verbaliza. Por que nós vivemos num tempo, por que foi necessário, como eu falei para vocês, de pastores começaram, no início do Setembro Amarelo, um pastor da Igreja Batista em algum lugar do Brasil, de uma grande igreja, eu estou pedindo licença de vocês aqui, eu vou cuidar da minha saúde, porque eu estou com depressão profunda. E ele pediu licença da sua igreja, e ele vai se tratar. Glória a Deus pela vida dele, e que o Senhor o abençoe. O peso é muito grande. E isso, irmãos, está dando uma abertura em todas as igrejas para tratarmos este tema. Jesus continua expulsando o demônio? Continua. Jesus sabe, o Senhor tem nos dado desse discernimento, o que é demônio, o que é doença da alma. O que é uma doença da alma que pode ser tratado clinicamente. Psiquiatras estão sendo vistos com outros olhos. E sabe, a gente enche a boca, meu cardiologista, meu obstetra, né, Fran? Meu obstetra, meu cardiologista, meu neurologista, olha o nome, neurologista, meu otorrino, tudo bonito, meu psiquiatra. E você está doido? Você está maluco? Psiquiatra? Mas estão começando a olhar os psiquiatras com outros olhos. Irmãos, ano passado, nessa época, todos os que eu conhecia, eu começava a orar por eles. Ismael Sobrinho, Juliana Megali, Jéssica. Começamos a orar por esses psiquiatras. Senhor, abençoe eles. Psicólogos, Olívia, né? E os demais. Começamos a orar por eles. Que eles sejam um conjunto para trazer cura para a igreja do Senhor. Porque nós vamos tranquilamente no cardiologista e não vamos falar que a gente tem demônio ou espírito de enfermidade, porque isso é normal. Mas vamos também tranquilamente, se precisar, num psiquiatra, porque Deus vai usá-lo também para trazer cura para nós, para os nossos pastores. Vamos entender, e pastor, você está em pecado, hein? Você está em pecado, pastor, você está em pecado. Vamos chegar, irmãos, na Santa Ceia. Cresci numa época, irmãos, passava os irmãos assim para ministrar a ceia. E você viu que o Nael não participou da ceia? E está tocando e não participou da ceia, viu, Michele? Nael está em pecado. Irmãos, e a nossa Santa Ceia começou a ser uma ceia de julgamento, onde a pessoa não pode se derramar no Senhor, porque tem que demonstrar uma aparência. E nós começamos a ficar fechados, e a alma começou a doer, se tornar enferma. E começamos a nos tornar uma igreja doente, uma igreja julgadora, uma igreja que não tem empatia, uma igreja que acaba de empurrar o seu soldado. Mas quando nós entendemos isso, começa a vir cura sobre nós. E eu creio que o Senhor, o Espírito Santo de Deus está usando essa época para trazermos cura para a igreja e para os nossos queridos. Você possa estar no lugar certo na hora certa. Lembra do carcereiro? Já estou encerrando. Carcereiro. Chegou lá, ele acordou com um terremoto, Paulo e Silas estavam orando, e tudo ferido, meia-noite, todos feridos, presos, começaram a orar, veio um terremoto e libertou todos eles. Mas o carcereiro era o responsável, e o carcereiro chegou assim, o que aconteceu? Todo mundo perdeu, antes que eu morra, eu já vou me matar primeiro. E quando ele pega a espada para se matar, chega Paulo. Não faça isso,
estou aqui. Quantos estão com esse sentimento? E eu oro para que você seja como Paulo, no lugar certo. Como eu queria que tivesse chegado alguém para o meu primo, pegou sua moto, botou sua roupa ali de trabalho, tinha um emprego bom, tinha uma moto boa, tinha um carro bom, tinha um filho recém-nascido, pegou sua roupa de trabalho, saiu cedinho, despediu de todo mundo e subiu uma montanha. Como eu queria que nesse momento alguém chegasse para ele: não faça isso, não faça isso. Como é doloroso, irmãos, isso, sem ter a chance. Mas nós, enquanto o Senhor nos guiar, nós podemos estar atentos, ultrapassar a barreira de um sorriso aparente, ultrapassar a barreira de que está tudo bem, que a gente volte às conversas, que a gente volte a gerar confiança, de modo que o outro consiga se abrir e trazer cura. Receba em nome de Jesus essa palavra, porque como eu preciso dela também.